vaso de barro, ele diz: por acaso eu não posso fazer isso com vocês? Eu não posso? Claro que ele pode. Ele vai ter que quebrar para fazer de novo, vai ter que quebrar. Às vezes a gente está na igreja hoje, a gente às vezes murmura contra Deus, fala: meu Deus, quanto tempo eu estou na igreja, agora que eu estou conhecendo a palavra e minha vida não vai para frente. Meu amigo, não se preocupa com a sua vida não ir para frente. Talvez Ele está te quebrando de novo para te refazer conforme Ele quer. Por isso que a Bíblia diz: por acaso pode o vaso? Fala ao poleiro: por que me fizesses assim? Não tem como. Vamos pensar, até eu já pensei muitas vezes em desistir, mas para quem iremos, meu amigo? Aonde? Qual caminho podemos encontrar? Não existe outro caminho a ser esse. Somente nele encontramos as palavras de vida eterna. Desce a caverna, desce aonde for, você vai ver o homem, o artista, criar o vaso, vai quebrar o vaso, vai fazer de novo. Quantas vezes for necessário, Deus vai quebrar e fazer de novo, até que nos tornamos a imagem e semelhança dele. O problema do homem é que ele anda conforme o engano do seu coração. E primeiro momento que ele passa por problema, ele diz que Deus não é com ele, mas é no deserto que Deus prova os seus filhos. Você pode ver que toda a provação que Deus faz é no meio do deserto. E eu senti necessidade de passar isso para vocês. Deus vai comparar um casamento de um profeta com o casamento dele com a igreja. Deus vai pegar um homem chamado Oséias. Deus vai pedir para que esse homem, primeira palavra que Deus fala para ele, Deus fala assim: Oséias, você vai ter que casar com uma prostituta, rapaz. Olha só, primeira palavra que Deus fala para Oséias. Oséias capítulo 1, você pode abrir a sua Bíblia já. Deus usa como exemplo o casamento de Oséias com uma prostituta, uma meretriz, uma mulher de prostituição, uma mulher que se deleitou ou se deitou com vários homens numa noite. Deus vai pedir para que o profeta dele, um homem de Deus, se case com essa prostituta, e Deus vai comparar esse casamento, o mesmo casamento, a mesma aliança que Deus fez com o seu povo. O problema não está em Deus, o problema está no homem. É como eu sempre falo, Deus de todas as maneiras, de todas as formas, chama o seu povo para o arrependimento, chama o seu povo para se ajuntar debaixo das suas asas, como a galinha junta os seus pintinhos. Mas o povo não quer, o povo rejeita, o povo não quer um evangelho que rasga a carne, o povo não quer isso. O povo sempre quer aquele evangelho simplificado, o evangelho que te dá e nunca te tira. É isso que o povo quer, é esse o evangelho que o povo procura, meu Deus. Pode ver que as maiores igrejas e lotadas são aquelas igrejas que estão ali para oferecer e nunca para tirar. O homem não quer isso, porque ele fala: eu já estou cheio de problema, eu vou para a igreja e eu vou ter que me converter a esse evangelho que diz que eu tenho que renunciar à minha vontade, que eu tenho que parar de passar por cima dos outros para ter uma vida próspera, que eu tenho que parar de mentir para mim ser uma pessoa boa. Não, eu não quero esse evangelho, eu quero ser salvo da maneira que eu estou. Esse evangelho não é o evangelho que a gente prega. Desde Gênesis, Apocalipse, você vai ver, tirando os livros de amor que foi escrito por Salomão, Cantares, por exemplo, quase todos os livros você vai ver ira de Deus manifestando sobre o homem da desobediência. Não tem nenhuma passagem apenas que ele mostra: vocês querem vir a mim? Pode vir da maneira que vocês estão e permaneçam assim. Não. O homem que é chamado por Deus, ele é restaurado pela lavagem da palavra. O homem que é chamado por Deus, ele é justificado pela culpa que estava sobre ele, pela carta que estava afligindo a sua alma, levando em consideração e a condenação ao Hades. Não, isso já foi cravado na cruz, como está escrito em Colossenses, meu Deus, capítulo 3, se eu não me engano. A carta que era contra nós, o tratado de dívida que era contra o homem. E eu amo essa passagem, porque mostra que o homem não tinha condição de ser salvo, e mostra a soberania, a misericórdia de Deus caindo sobre o pior homem da face da terra. Por isso que a Bíblia mesmo diz que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de quem? É a misericórdia dele. Essa é a causa de você estar aqui hoje, acordado nessa manhã. Como disse Jonathan Edwards, que a causa de nós não acordarmos no inferno é pela boa mão do Senhor na nossa vida. Boa mão dele. Amém?
É como eu sempre pergunto: se fosse por você, você mesmo responderia? Você seria salvo pelas suas obras, pessoal? Claro que não, impossível, que nós não somos bons, nós somos maus. Oséias, que quer dizer, o significado quer dizer salvação, podemos atribuir a Cristo, que quase tem o mesmo significado do nome de Oséias. Se eu não me engano, na linguagem do passado, Oséias significa Jesus, salvação. Deus usou Oséias para trazer salvação ao povo, e o povo não queria ouvir as palavras da lei de Deus, e Deus usa um casamento de prostituição para comparar o que o povo estava fazendo com a lei de Deus, ou com o próprio Deus. Todos acharam Oséias capítulo 1? Amém, pessoal? Diz assim o cabeçalho: o casamento de Oséias, símbolo da infidelidade de Israel. Olha só, palavra do Senhor. Tem algumas bíblias que vão ser diferentes, mas eu vou explicar. Palavras do Senhor que foi dirigida a Oséias, filhos de Benri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Ele fala assim: quando pela primeira vez, aqui Deus está falando com Oséias a primeira vez, falou o Senhor por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse: vai tomar uma mulher de quê? De prostituição, ou uma mulher prostituta, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concedeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe, olha só quem escolheu o nome, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco o castigarei pelo sangue de Jezreel. Eu vou ler, depois eu vou explicar. A casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de Loruama. Mas a minha Bíblia diz desfavorecida. Qual Bíblia diz Loruama? Levanta a mão por gentileza. Loruama. Loruama significa desfavorecida. Tem muitas Bíblias ainda que está traduzida assim. Depois de haver, desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel. Olha o que Deus fala: porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de quem? De Israel, para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, e nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a Loruama, ou a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de Loami. A minha Bíblia diz assim: não povo meu, ou não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia: vós não sois meu povo, ele lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor. Ou desfavorecida, ou povo meu. Olha para cá um minutinho. Isso daqui é muito forte. Mostra exatamente a realidade de hoje em dia. Vou explicar para você entender, como eu expliquei no começo. Deus pega Oséias, que isso já antecedia a profecia de Isaías, que era o profeta anterior dele. Isaías foi um profeta que via Cristo cravado na cruz. Foi o homem, profeta, que teve a visão de tudo que Cristo padecia, ou o que aconteceu com Cristo. Depois dos profetas chegou Oséias. Oséias, Deus usa ele como um homem de Deus, mas usa o homem de Deus para se casar com uma prostituta.
uma mulher do mundo, uma mulher que se deitou com vários homens uma noite, uma mulher que se prostituía de dia e de noite, uma mulher que tinha prazer no pecado, uma mulher que tinha vontade de se escarnecer a cada dia mais, de se entregar para a luxúria, de se entregar para a prostituição, de se entregar para a sua própria concupiscência ou a enganação do seu coração. Ela tinha prazer. Gomer tinha prazer do pecado. Deus falou: Oséias, você vai pegar bem essa mulher, a pior prostituta que existia na época, porque o meu povo tem se prostituído com a terra. Deus pega um homem e compara um casamento de prostíbulo com o casamento que ele teve com a sua igreja, com a sua noiva. A Bíblia diz que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. A Bíblia diz que no último dia Cristo virá para buscar a sua noiva, a noiva adornada, a noiva imaculada, sem ruga, sem mancha, sem mácula, meu Deus, sem pecado. Cristo irá resgatar a sua noiva. Só que nesse tempo a noiva de Cristo, vamos usar para a nossa atualidade, estava se prostituindo com as coisas do mundo. Para você entender que adúltero não é somente o homem que é casado e se prostitui com outras mulheres, não, ele está usando um exemplo. Por isso que Tiago, capítulo 4, versículo 4, as primeiras palavras da passagem diz: adúlteros e adúlteras, não sabem vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Deus compara a amizade do mundo como homens adúlteros, como mulheres adúlteras, que se prostituem com as coisas da terra. Quando você prefere buscar as coisas do mundo, biblicamente falando, você é considerado como um adúltero. Isso está escrito em Tiago 4,4. 1 Coríntios 6,9 diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Não vai herdar o reino de Deus. Pastor, mas tal fulano, ele é casado e ele traiu a mulher dele, ele é um adúltero, ele não vai para o céu. Mas você se prostituindo com as coisas do mundo, você também é um adúltero. Mesma coisa. É a mesma coisa do homicídio, dupla palavra. O homicídio, aquele que trata o seu irmão mal, é considerado como um homicida. E sabemos que nenhum homicida terá parte no reino de Deus. Você pode não ter dado um tiro, não ter matado ninguém, mas se você trata o seu irmão mal, biblicamente falando, você é considerado como um homicida. Um homem que mata, um homem que fere. Da mesma maneira, você homem casado, você mulher casada, pode nunca ter traído a sua esposa ou seu esposo, mas se você prefere as coisas do mundo, você é considerado um adúltero e uma adúltera. O primeiro filho, Jezreel. Olha só o nome dos filhos: Jezreel, que literalmente significa Deus semeia, ou Deus plantou, ou Deus há de plantar, ou Deus há de semear. Jezreel, se você ler em 1 Reis capítulo 21 e também em 2 Reis 9 e 10, se eu não me engano, vai falar justo sobre essa história, que quando o povo de Israel, eles foram levados às cadeias na Samaria, na Galileia, o povo foi vencido justo no monte de Jeú, e também foi aonde Gideão, ele venceu os medianitas, nesse vale, nesse monte. Só que teve muito sangue, teve muita revolta. Deus considera o primeiro ponto do seu povo como um povo que vai ser praticamente destruído a sangue, meu Deus. Jezreel, praticamente Deus vai semear sangue, Deus vai plantar sangue no meio daquele povo, discórdia, contenda, ira. Deus vai plantar a espada, a guerra, a fome, e o povo vai padecer por ter deixado a Deus, como pregamos semana passada em Jeremias, meu Deus. Por acaso houve uma nação que trocou seus deuses quando deuses não eram? Deus fala o quê? Todavia o meu povo me trocou por aquilo que não é de nenhum proveito, trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. O povo trocou a Deus, considerado como adúlteros e adúlteras. O povo deixou a Deus de lado por aquilo que não é de nenhum proveito.
No mundo, a gente sempre fala, meu Deus, o mundo chama de normal aquilo que a Bíblia chama de abominação. O mundo acha normal aquilo que a Bíblia abomina, aquilo que a Bíblia lança ao inferno, aquilo que o próprio Cristo condena o homem do pecado ao inferno. Você nunca vai andar de acordo com o mundo quando você está no Evangelho de Cristo, meu Deus. O Evangelho constitui-se discípulos para Deus, e todos esses discípulos, quando a semente cai em boa terra, é plantada, é semeada e ali dá bons frutos. Nós sabemos que o mundo não é lugar de cristãos convertidos, é lugar de cristãos convencidos, cristãos que não nasceram de Deus, cristãos que não nasceram de novo, cristãos que estão na igreja de passagem, cristãos que não foram constrangidos pela palavra, cristãos que não se angustiaram por seus pecados, cristãos que outrora ouviram a palavra da verdade, mas não constrangiu o seu próprio eu e a sua carne, e estão ali, e como diz a própria palavra, que se Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Se Ele morreu por mim, eu tenho que morrer por Ele, meu Deus. A maior dificuldade do homem é ter que morrer por Cristo. Não precisamos esperar o dia do martírio. Morra por Ele hoje e agora, como falávamos esses dias na reunião, meu Pai. Chega no seu quarto, lá você tem que morrer. Você tem que morrer dentro do seu quarto, de joelho no chão, falando: ó Deus, a partir de hoje, que não vive mais eu, que o Senhor viva dentro de mim, e tudo que proceder da minha vida a partir daqui em diante, eu sei que será pelo seu própria mão sobre a minha vida, a sua própria mão, me guiando, nem que seja no deserto, nem que seja nos momentos difíceis, mas eu vou continuar. A partir do momento que você pede para que não viva mais você, e viva Ele dentro de você, você pode esperar tudo, meu amigo. Pode esperar tempo mau, pode esperar dias maus. Como diz a Bíblia, tem dias que são maus. Efésios capítulo 6 diz o quê? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar os dias maus. Capacete da salvação, a espada que é a palavra, o escudo da fé. Temos que ser revestidos dessas armaduras. Por isso que o homem não suporta, meu Deus, ele se reviste com tudo que há no mundo, menos com o que a palavra pode oferecer. Ele tem prazer no que não tem no mundo e não tem prazer na lei de Deus. Davi disse: Senhor, eu amo a tua lei, nela medita o meu coração, nela medita o meu coração. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. A palavra é o nosso escudo, a palavra é o sino que retine, é a flecha que entra no nosso coração e arranca tudo aquilo que faz com que o homem se sinta seguro nos seus pecados. Não. Nós temos que aprender a ser cristão de verdade, como eu sempre falo. Amém, pessoal? Jezreel, Deus há de semear, o próprio Deus há de semear. A própria palavra mesmo diz, pode ler 1:4 de novo. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco ele vai fazer o quê? Castigarei pelo sangue. Ele vai castigar pelo quê? Pelo sangue. Deus vai plantar, Deus vai semear sangue, o próprio Deus vai semear discórdia. Ele falou: porque de Israel eu não vou mais me compadecer, não. Eu vou me compadecer sim de Judá eu vou me compadecer, mas de Israel não. Israel pecou, Israel transgrediu a lei de Deus, Israel prevaricou contra Deus, foi um povo perverso, meu Deus, um povo perverso. E nós temos hoje oportunidade de reconstruir no nosso coração a morada do Espírito Santo, porque a própria palavra diz que somos morada perfeita de Deus, nós somos propriedade exclusiva de Deus. A própria palavra fala isso. Mas estamos trocando a glória de Deus por 30 moedas de prata. Estamos trocando a glória de Deus por um prato de lentilha. Estamos trocando a glória de Deus por aquilo que não é de nenhum proveito. Amém? O próximo nome que a gente estava lendo é Lo-ruama. Vamos ler de novo. Diz assim, versículo 6: tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de
Lo-ruama, ou desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Quando Deus não quiser mais perdoar, acabou. Oséias, coloca o nome do segundo filho de desfavorecida. Eu não vou mais me favorecer de Israel. Não, acabou. Eu não vou mais perdoar o povo de Israel pelo que eles têm feito. Não, acabou. O povo de Israel tem praticado um grave pecado contra Deus, e o próprio Deus disse: eu não vou mais me favorecer deles. Um povo desfavorecido. Presta atenção, pessoal, por favor. Um povo desfavorecido, que não tinha mais a glória de Deus. Pior coisa é você estar dentro de uma igreja e o próprio Deus já tem te rejeitado faz tempo. Não adianta mais nada. Pode ir para o mundo, pode roubar, pode matar, pode se prostituir, pode fazer de tudo, já era. Se Deus te rejeitou, não há quem te traga mais para perto dele. Se Deus te rejeitou, nem a própria palavra pode fazer isso, porque Ele te rejeitou. Ele é o autor da palavra. Isso que Ele falou na palavra: eu não vou mais me favorecer de Israel, da casa rebelde, da leivosa Israel. O povo tem voltado para mim, ó Oséias, falsamente. A palavra foi pregada, não ouviram. Pelos 4 cantos de Israel, por acaso não foi pregado? Sim, foi pregado, mas o povo preferia aquilo que era mais leve, aquilo que era mais agradável, aquilo que mais massageava o seu ego, a sua estrutura óssea. Davi mesmo disse: meu Deus, os meus ossos estão se secando por causa do meu pecado. Ele reconhecia o erro dele. Por isso que Davi morreu segundo o coração de Deus, e nós estamos morrendo com o coração de pedra. Me perdoe a minha sinceridade, mas o coração do homem do pecado está se comparando ao mesmo coração rebelde do próprio filho do diabo, que caiu lá do céu e caiu em direção às trevas. Se ele compara o coração de Davi segundo o coração de Deus, imagina o coração daqueles que prevaricam contra Deus. É o mesmo coração do diabo, um coração rebelde, um coração que não se converte. Sabemos que o diabo é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade, e nele não há verdade. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Não vai herdar. Minta à vontade, meu amigo. Fica à vontade para mentir, para se prostituir, fica à vontade para cair nos deleites do seu coração, no vício, fica à vontade. Só que depois não diz que o pastor não avisou. Quem deu crédito à nossa pregação? Amém? Nós estamos falando. Por isso que eu não dou bola pelo que os outros falam lá fora. Eu sei que tem gente lá que, infelizmente, não vai ter salvação. Isso é fato, meu amigo. Eu sempre falo isso, e é verdade. Eu sei disso, só que eu estou lutando. Amém? A gente está plantando. Como diz, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus. Quem vai dar o crescimento é quem? É Ele. Por isso que a palavra diz em Números capítulo 13 em diante, se eu não me engano 35, 37, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá na terra prometida, na sua visitação, no dia do descanso. Ele vai nos colocar entre Números 13 e 14. Se o Senhor se agradar de nós, meu Deus, Ele vai nos colocar, Ele vai colocar a gente na terra prometida, no dia da salvação. Eis que é chegado o dia dos meus redimidos. A própria palavra fala isso. Não deixa Deus se desfavorecer de você. Não deixa Ele falar assim: pastor Mike, esse povo, eu já não me favoreço mais dele, acabou. Eu não vou mais me inclinar para perdoar eles. Eu não vou mais inclinar os meus ouvidos para ouvir as orações. Eu não vou mais inclinar os meus olhos para ver esse povo, acabou. Não, a coisa é muito mais séria do que você pode imaginar. O povo hoje em dia brinca de evangelho com seus pecados de estimação, mas vai chegar um dia que não vai ter mais oportunidade de salvação. Não. Vai chegar um momento que a Bíblia vai ser tirado, que o Espírito Santo vai ser tirado, vai subir junto com a igreja, vai ficar o homem do pecado. E quem vai explicar para vocês? Por isso que a palavra tem que estar cravada no coração, com ponteira de diamante, se assim Deus permitir.
Nós entendemos que a palavra é pregada e só aceita aquele que o próprio Deus, por sua livre e espontânea vontade, quer que seja salvo pela palavra. Pela palavra. Se você está aqui hoje falando assim, pastor, não estou entendendo nada, ou pastor, eu não acredito no que está sendo pregado, não se preocupa, porque eu também não vou me preocupar, porque a própria palavra de Deus diz que é falado em parábolas, para que aqueles que estão de fora, ouvindo esse evangelho, não sejam perdoados os seus pecados. É preocupante, sim ou não? É muito preocupante. Mas eu acredito na minha igreja ainda, com toda certeza. Eu não oro em vão não, meu amigo. É necessário um chacoalhão, sim ou não? Você pai, você não acredita no seu filho, mas não é necessário às vezes dar uma palmadinha, sim ou não? É necessário. Assim é Deus com a gente. É necessário que Ele sacuda esse vaso, e se esse vaso cair no chão e quebrar, não tem problema, Senhor, refaça de novo, mas que seja as tuas mãos me refazendo, que seja o Senhor e que não seja outra pessoa, que seja o Senhor e não seja o meu orgulho, que seja o Senhor e que não seja o meu ego, querendo que eu me crie, ou meu coração seja conforme eu quero. Não, seja conforme a tua boa vontade. Amém? Loruama, como falamos agora, desfavorecida, literalmente, meu amigo, ela não recebeu nenhuma compaixão de Deus, nenhuma. Deus não se compadeceu daquele povo. Meu amigo, e ali aconteceu a iminente retirada da compaixão de Deus sobre aquele povo, por causa da aliança que o povo quebrou. Não foi Deus não. Por isso que eu sempre falo, é pregado a ira, sim, mas acima de tudo o amor está estabilizado pela palavra. Vocês podem ver que o amor está sendo falado, está sendo pregado o amor, está sendo pregado a palavra, e o povo não aceita. Logo de imediato cai o quê? A ira, a cólera, a gritaria de Deus sobre o homem perverso, o homem que não obedece à palavra da verdade. Isso quem diz é a própria palavra. Ou seja, a palavra está sendo pregada, amém? Se você não aceitar, a ira de Deus cairá sobre vocês. Isso não sou eu que falo, é a palavra de Deus que fala. Então se converta enquanto é tempo. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, tu que dormes. O terceiro filho. Vocês estão entendendo, gente? Terceiro filho, versículo 8, 1:8. Depois de haver desmamado a desfavorecida, ou a Loruama, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de Loami, ou não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso. Esse nome marcou o ponto mais alto do julgamento divino. Quando Deus restituiu aquele povo, meu amigo, e o povo não queria ser restituído. Não meu povo, ou Loami, chegou o ápice, chegou o ponto mais alto do julgamento de Deus, aonde que Deus fala assim: a partir de hoje, vocês não serão mais o meu povo. A partir de hoje, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas vocês não serão mais o meu povo. Não adianta mais chorar, não adianta mais se lamentar, não adianta mais gritar, não adianta pedir misericórdia, porque era isso que os falsos profetas faziam. Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Não curamos enfermos nós no teu nome? Não expulsamos demônio? Afasta de mim, que eu não te conheço, para o lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia mesmo diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino divino, vão poder entrar na porta formosa. Não, nem todos esses, meu Deus, nem todos que estão em Israel são israelitas. Por mais que os judeus são comparados como a areia do mar, a própria palavra fala aqui: vocês, ó judeus, ó Israel, o número de vocês são incontáveis, mas a partir de hoje, vocês não serão mais o meu povo, eu não vou mais me favorecer com vocês, e a partir de hoje eu vou plantar sangue, eu vou plantar discórdia no meio de vocês. Vocês vão colher um fruto muito amargo, por ter deixado o Senhor teu Deus, no dia em que Ele vos guiava no deserto.
no meio do deserto. Olha o que a palavra fala, meu Deus. Nós que somos rebeldes, nós que prevaricamos contra Deus, nós que somos malignos e perversos, nós queremos que Deus atenda a nossa oração, quando nós não fizemos para merecer, não fizemos. Olha, o seu dia a dia é puro pecado, em cima de pecado, como diz a Bíblia, o homem bebe do pecado como se bebe água. O homem bebe do pecado como se bebe água. Meu Deus, quando que o Senhor vai inclinar os seus ouvidos a mim? Leia mais Isaías 58, você vai ver que Deus fala para Isaías: Isaías, esse povo até se assenta para ouvir as minhas palavras, eles até se parecem com o meu povo, mas vocês jejuam por proveito de vocês. Não foi esse o jejum que eu escolhi para mim. O jejum que eu escolhi para mim é que o homem se angustia pelos seus pecados. Faça uma oração, mas tenha consciência, meu amigo, que Deus está te ouvindo, não pelo que você quer, mas pelo que Ele tem para dar para você. Antes das palavras saírem da minha boca, Ele já sabia o que eu precisava. Já sabia o que eu precisava. Amém? Soberania de Deus. E aí? Será que Deus é apenas um Deus bonzinho, pessoal? A ira de Deus está sobre o perverso. É que nem eu falo, e eu vou continuar batendo na tecla, eu vou continuar pregando a ira de Deus, até que Ele venha. Eu não quero pregar rebeldia contra Deus, como Jeremias falou para Ananias em Jeremias 28. Ananias, todos os profetas que antecederam a gente, todos eles pregaram fome, pregaram espada, pregaram guerra, pregaram ira. Não é a gente que vai pregar paz, Ananias. Daqui a um ano, Ananias, você vai morrer, porque você pregou rebeldia contra Deus. Leia Jeremias 28. A pregação do amor mata o seu povo. A pregação do amor mata os cristãos sentados numa cadeira. Eu prefiro dar um chacoalhão mesmo, mas que você caia na realidade. Amém, pessoal? Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Vamos ler por último Jeremias 23:10 e a gente já vai encerrar. Jeremias 23:9. Contra os falsos, todos acharam, gente? Diz assim: acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como homem embriagado, e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras, porque a terra está cheio do que? De adúlteros, e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta, pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Olha como é forte isso. Jeremias falou: o meu coração está quebrantado dentro de mim, os ossos estão quebrados. Ele comparou o momento que ele estava sentindo como se ele tivesse embriagado com vinho, porque ele estremeceu diante das palavras santas de Deus. Ele falou com os pastores daquela época, ele falou com os sacerdotes daquela época, pelas palavras que pregavam, criavam homens adúlteros sobre a face da terra. A Bíblia diz que a terra chorava, porque não suportava maldição sobre ela. Como disse Jonathan Edwards, se a terra pudesse nos vomitar de cima dela, ela faria isso. Se a terra pudesse nos vomitar de cima dela, ela vomitaria. De tanto que o homem é maligno, de tanto que o homem é perverso, precisamos urgentemente fazer uma reforma no nosso interior. Era isso que os puritanos faziam. Quando houve a reforma protestante por Martinho Lutero, os puritanos falavam assim: não apenas a reforma pela palavra do lado de fora, temos que procurar reformar o nosso interior, o amor pelas escrituras, o coração que queimava, como de John Wesley, meu Deus.
coração que queimava pela palavra, o coração dos 2 discípulos em caminho de Emaús que ardia, quando ouvia falar da palavra. Meu Deus, quantas pessoas que quando o pastor está pregando, o seu coração não arde mais, ele não se estremece mais, a sua vida não se compara, como se o coração está quebrantado, como se tivesse dado ao vinho. Não, ele está sossegado na cadeira, ele está como se nada tivesse acontecido. Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo vai te estremecer, meu amigo. O Evangelho de Cristo vai te quebrar no meio. Ele vai te moer, vai moer os seus ossos. Mas saiba de uma coisa: o Evangelho tanto fere, como ele traz o antídoto para a cura. Ele traz o antídoto para que você reconheça e saia aquilo que estava prendendo os seus olhos, o mesmo véu do passado, como está escrito na palavra de Deus em Coríntios 3,14. Que era o véu que estava posto sobre o rosto de Moisés, e todos aqueles que pregam Moisés, ainda o véu está sobre o rosto deles, e quando se convertem ao Senhor, o véu é tirado. Amém? Será que muita gente não está com o véu no seu olho hoje, pessoal? Foi pregado, foi pregada a palavra. Agora, quem que vai sair daqui e quando for deitar não vai nem conseguir dormir pensando nesse sermão? É como eu sempre falo: bom queria eu que Deus não deixasse você dormir mesmo. Bom queria eu que Deus ficasse te importunando na tua cama. Está vendo? Está vendo o que aconteceu com o povo de Israel? Será que você não é o mesmo? Será que você não tem se prostituído com a terra? Será que você não tem se prostituído com o momento, meu amigo? Um momento de prazer, o seu bel prazer, aquele momento agradável da carne, que você saciou a sua carne, e depois de ter saciado, você fala assim: meu Deus, pequei de novo, mas não constrangiu. Meu Deus, errei de novo, mas não angustiou. Faça como Pedro fez: chore amargamente. Amém, pessoal? Chore pelos seus pecados, chore diante dele. Faça: meu Deus, fala: meu Deus, eu não quero ser considerado um adúltero não, meu Pai. Eu não quero. Eu quero que o Senhor se favoreça de... Eu quero ser como Judá, que o Senhor disse que se inclinaria para Judá, mas para Israel não. Essa história vai muito além do que você possa imaginar, mas eu simplifiquei para você poder entender. Tem toda a história de Israel, mas para você poder entender, Deus não leva em consideração o profano. Deus não terá por inocente o culpado. Amém? Quem entendeu a palavra faz assim. Vamos aplaudir Jesus bem forte, Ele merece.